Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Nós vamos ler a palavra de Deus e nela meditar agora, contando com a graça dele e a iluminação dele a nós. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 27 até o verso, de número 38. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos buscá-lo, pedir a ele luz nessa hora. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e precisamos de compreensão. Precisamos de uma resposta com fé diante do Evangelho do Senhor. Atenda-nos assim, ó Deus, para que os propósitos do Senhor e os desígnios da Tua palavra cheguem até nós e se cumpram com poder, no nome de Jesus. Amém. O mundo, por mais longe que a nossa investigação possa chegar no passado, apresentará uma necessidade de governo. Pode avançar longe na história, você vai encontrar a necessidade de governança, de ordem, de organização. Talvez na história a gente nunca teve tantas formas de governo como atualmente. Talvez a história só acumulou. Talvez a história só aumentou as formas de governo. Porque veja, hoje, nos nossos dias, nós temos todas elas colecionadas aí. Parece que nenhuma delas caiu em desuso. Nós temos a democracia com o sistema representativo de poder, o sistema parlamentar um pouco diferente. Nós temos assembleias, nós temos o sistema de ditadores, nós temos o sistema ainda monárquico com rainhas e reis, nós temos sistemas representados de forma democrática, mas não por representantes, mas por assembleias gerais. Nós temos alguns povos anárquicos que, querendo ou não, ainda tem uma hierarquia e um sistema de decisões. Parece que a gente foi acumulando na história e não desfazemos de nenhum deles. Cada povo foi se formando
e preferindo o seu, ou formado com esta forma de governo. O fato é, precisamos de governo. No tempo de Juízes era dito que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor, ou o que preferia fazer. E era um tempo de desgraça pública. Era um tempo de imoralidade, de indecência coletiva. Precisava-se de governança sobre Israel. É então quando Deus suscita juízes. E no tempo dos juízes o povo era chamado à ordem, à organização e a Deus. Mas morria o juiz e diz a palavra que aquela geração se tornava pior do que a anterior. Precisamos de governo. O fato é esse. Aliás, precisamos de governo dentro de casa. Precisamos de ordem no nosso lar. Já viu tanto que a bagunça nos deixa exaustos? Com você é assim? Deixa eu propor um exercício aqui para os irmãos. E só de eu falar isso, alguns vão dar um faniquito aqui. Mas vamos levantar e bagunçar essas cadeiras aqui agora? Topa, vamos fazer? O nosso presidente da junta diaconal está aqui em nervos. Não, a gente deixa assim até domingo que vem. É impensável, não é? Já entrou no quarto do seu filho de 5 anos de idade? Assim, no meio da tarde. Meu filho é amarradão no Godzilla. E olha, tem motivo. Parece que mora um Godzilla no quarto dele. Basta 5 minutos de brincadeira e o quarto parece que foi sacudido, chacoalhado por um gigante. A gente olha a bagunça e ela cansa a gente. Os adolescentes estão na juventude pensando, o dia que eu for morar sozinho, o dia que eu tiver a minha própria casa, minhas regras. Aí muda para a casa dele de 3x3, uma kitnet próxima à faculdade. E descobre que, pudera, as panelas não acordam limpas. As cuecas não vão sozinhas para a gaveta. Já pensou? Passou 18 anos acordando e num passe de mágica, a casa teve um reset. Tudo de novo agora, está limpinha. E aí descobriu que não acontecia mais essa mágica da madrugada. A gente vai percebendo que carecemos de ordem. Deixa eu te contar uma história para finalizar essa nossa introdução. A Dona Elza. Eu já contei sobre a Dona Elza aqui na igreja. Mas deixa eu falar para quem não conhece a história da Dona Elza, lá do bairro Primavera, em Anápolis. Dona Elza é uma avó de 3, e essas 3 são criadas por ela, pelo menos era na época. Os pais, um deles foi assassinado no próprio bairro. Uma das mães vivia na noite. A outra, eu não me lembro da história nem do outro pai. Eram 2 mães, 2 pais para 3 meninas. Crianças ainda. E a Dona Elza as criava ali com muito empenho. O evangelho chegou na vida da Dona Elza. Nós podemos ver uma conversão tardia e linda ao Senhor Deus pelo evangelho bíblico. Mas uma coisa nos chamou a atenção. O que aconteceu no ato seguinte à conversão da Dona Elza. Ela tinha uma casinha muito modesta, com um quintal e uma frente ali, não acimentada, e ela não tinha banheiro. E ela sonhava muito em ter um banheiro, a gente até ajudou ela com isso. A igreja construiu, era o que podíamos fazer na época, construímos um banheiro e arrumamos a parte hidráulica e elétrica ali para ela. Ela achou muito bom. Mas quando foi que tomamos essa decisão? Quando ela deu a seguinte resposta ao evangelho. Depois de crer em Deus, confessar os seus pecados e passar a amar o Senhor, que é o mais importante,
Dona Elza dioturnamente começou a, permita-me o coloquialismo, catar as bagunças do quintal. E a gente passava lá e a Dona Elza mais uma vez estava catando os entulhos. Era resto de motoca de criança, resto de tanquinho de roupa, essas coisas, cabo de energia velho, que estava ali no que ela chamava de terreiro. E ela começou a juntar essas coisas, na força dela, no empenho dela, e nós fomos percebendo que a Dona Elza estava empenhada naquilo. Dona Elza, então, perguntei, o que a senhora tanto arruma nesse quintal? Pastor, é o seguinte, Deus não combina com bagunça. E eu lembrei do meu quarto e pensei, está repreendido. Nem era tão bagunçado assim. Era só para fazer você sorrir. Mas veja, a gente achou por demais curioso isso aí. Deus não combina com bagunça, pastor. Nós precisamos de ordem. Nós precisamos de governo. Nós precisamos de alguém que resolva, que tenha poder e bondade. As duas coisas. Ora, o Evangelho de Marcos nos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 1, verso 1. E Marcos não descansará até nos mostrar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai selecionar milagres, sermões, chamamentos poderosos, onde homens largam tudo imediatamente e passam a seguir aquele que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai mostrar Jesus Cristo, o Filho de Deus, chamando mortos à vida, dando saúde a quem não tinha, parando tempestade, calando o mar. Ele vai mostrar de tudo isso para nós. E até aqui no capítulo 8 ele já mostrou tantos milagres e tantas falas poderosas, de tal forma que até o capítulo 8 nós temos a estatura de Cristo montada no Evangelho de Marcos. O que é a proposta desse livro está estruturada até o capítulo 8. De uma forma tal que eu posso dizer que no capítulo 8 nós temos o centro do discipulado cristão nos evangelhos. Não é exagero. Jesus aqui explica e mostra algumas coisas ainda em potencial, outras claramente desenvolvidas do que é o evangelho e o que é a missão da igreja. Aqui reside e se assenta o nosso discipulado. E então, nesse momento, é que nós vemos como que ele trata com Jesus, porque é nesse ponto em que Marcos o chama de Cristo, através de Pedro. Jesus está interessado na repercussão do seu nome, mas por trás desse interesse, Jesus quer saber o que os seus discípulos compreendem acerca dele. Então, caminhando, ele diz, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Olha, estão dizendo que você provavelmente é um dos profetas. Elias, talvez João Batista. Mas entendem que você tem uma autoridade profética. Confundem o Senhor com o profetismo antigo. Tem razão para isso. Mas então Jesus dobra a aposta e diz a eles, certamente imagino eu parando a caminhada e perguntando, e vocês? Meus amigos próximos, aqueles que têm visto e crido, quem eu sou para vocês? Pedro é sempre mais atirado. Pedro não espera por ninguém dos seus colegas, dos seus pares. Toma a frente e diz, como quem olha para ele e fala, deixa essa comigo. Tu és o Cristo. Acertou, miserável. É mesmo. E o Cristo não é qualquer expressão. A ideia que está por trás de o Cristo é o ungido profetizado. A ideia de Christos, na palavra de Pedro, tem a ver com o Messias prometido. Aquele que foi esperado
desde a antiga aliança. Aquele que foi profetizado no tempo dos profetas, aquele que foi anunciado, que Pedro escuta desde a mais tenra idade. Virá o ungido que se assentará legitimamente no trono de Davi. Aquele que levantará o reino de Deus. Aquele que porá fim à guerra e ao mal. O ungido, o digno, o Messias prometido. É justamente nesse ponto que o judaísmo tradicional falhou em crer. Porque continuavam crendo na antiga aliança e ainda aguardam até o presente momento a chegada do Messias. Porque reconheceram em Cristo profetismo, ainda que legítimo, mas não reconheceram nele messianismo. Entenda que uma coisa é crer que Cristo tem autoridade e profetiza, inclusive em nome de Deus. Outra coisa é reconhecer que ele é o Messias. Não é que ele fala em nome de Deus. Não é que ele tem autoridade para falar sobre Deus. É que ele é o Deus enviado. Que ele é o rei digno do trono. Isso muda tudo. E é justamente nesse ponto em que o mundo se salvará ou será condenado. Em reconhecer em Cristo mais do que uma personalidade admirável. Em reconhecer em Cristo muito além de um lunático da Galileia. É ver em Cristo o Deus encarnado prometido. É em reconhecer isso que nós vamos encontrar o rei legítimo. Na ficção de Tolkien, um católico, criador de mundos como ninguém, ele faz a sua trilogia, que na verdade é um livro grande chamado O Senhor dos Anéis. Você conhece? O terceiro ato, chamado O Retorno do Rei, onde o mundo está dominado pelas trevas de um grande império do mal, aguarda o rei legítimo que se assentará no trono de Gondor para trazer paz. É a profecia, é a esperança. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma frase que está perdida ali no meio da escrita do tão talentoso Tolkien. Assim será reconhecido o rei legítimo. Suas mãos são mãos que curam. As mãos do rei que aguardamos são mãos que curam. Fecha a flexão da ficção e voltemos à nossa esperança. Aguardamos um rei legítimo que ponha ordem na vida, que resolva os nossos problemas, que coloque em ordem no caos, que resolva os dramas históricos, que nos livre da tirania déspota, da injustiça, dos incapazes, dos mal intencionados, dos bem intencionados e completamente incompetentes governantes, dos governos limitados, da corrupção, da injustiça, da passividade e até da vilania que se assenta nas cadeiras de autoridade. Enquanto os justos não governam, o povo geme. É assim na história. E por melhor que seja o governante que está sobre o povo, nós ainda ansiamos por um governo que traga paz, por um rei cujas mãos são capazes e bem intencionadas para curar as nações. Precisamos, enquanto raça humana, de mãos que curam, de ordem, de paz, de justiça de verdade. Bom, ele chegou. E Pedro sabe que ele é o Cristo. E fala: tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus aceita o título. Mas imediatamente volta para os discípulos e diz algumas coisas completamente terríveis e chocantes. O rei que chega, esse que é grande e poderoso,
Esse que é o prometido não chega para atender nossas expectativas. Ele não vem se encaixar nos nossos moldes. Ele vem com um plano próprio. Ele vem com um nome próprio. Ele vem com um jeito próprio. E quando ele começa a falar como é que ele vem e o que ele veio fazer, Pedro, que reconhece que ele é o Messias e o ungido, percebe que suas expectativas foram subvertidas. Que talvez esse rei veio colocar o mundo de cabeça para baixo, enquanto ergue uma cruz vergonhosa. Porque ele então diz: sim, eu sou o rei, mas não sou parecido com o rei que você gostaria que eu fosse. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso Jesus expunha claramente. Não é parábola, não é para ficar com dúvida, é para entender. Eu preciso sofrer. Eu devo morrer. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Aquele que acabou de reconhecer: tu és o Cristo, toma Jesus pelo braço como quem diz: só um minutinho, gente, a coisa aqui saiu um pouco do prumo. Nós não combinamos isso. E eu fico imaginando essa conversa, tão bem intencionada e tão diabólica, de Pedro dizendo: mestre, com todo respeito, tá doido? Sofrer? Ser rejeitado? Morrer? Senhor, isso quem sabe fazer é a gente. A gente vem sofrendo, a gente vem sendo alvo de rejeição, de perseguição e de morte, desde que Israel é Israel. Tudo que a gente precisa agora é do contrário disso. É do rei que se assenta no trono e pisa na cabeça da serpente e esmaga os nossos inimigos, faz picadinho deles e sopra. A gente precisa que o Senhor venha com a legião de anjos, pegue os mais fortes e vamos fazer um arrastão aqui na Galileia, pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu estou aqui imaginando, tá? Não está na Bíblia não. Mas a conversa foi nessa direção de: não é isso que nós esperamos. Esse Messias não é o Messias que eu desenhei no caderno da minha expectativa. E eu poderia entrar aqui profundamente, tocar o nosso coração nesse ponto, porque tem valor aqui para que a gente aprenda ao fato de que Deus não se encaixa no molde das nossas orações. E graças a Deus por isso. Porque ainda assim Ele as aceita e responde sendo Deus, e não um Deus acomodado. Não um Deus submetido, mas um Deus ainda livre para ser Deus e fazer o que tem que ser feito. Mas eu quero fechar essa janela para que a gente vá no trilho ainda do texto. Porque Jesus diz: eu preciso sofrer. Ou melhor, o Filho do Homem precisa sofrer. E essa é uma expressão muito importante. Filho do homem. Jesus está explicando o evangelho para aqueles homens claramente, como eu disse, essa é a estatura do discipulado e da missão cristã. O Filho do homem deve sofrer. Por Filho do homem você pode entender que é do fato da sua encarnação, tem a ver, mas é mais do que isso. A profecia em Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, tem as seguintes palavras: alguém parecido com o Filho do homem, e vem com os anjos,
tem uma ideia de potestade espiritual e de autoridade, mas ele em aparência e aspecto é semelhante a um ser humano. Essa era a profecia antiga. E Jesus, ao mencionar essa profecia, ele está dizendo: agora se cumpre o que foi profetizado no passado. Eu sou aquele que deveria vir com toda a autoridade. Mas esse que vem com autoridade e poder precisa sofrer. Uma figura messiânica, uma figura que tem autoridade celestial, uma figura que de fato nos apresenta Deus, mas que precisa sofrer. O Filho do Homem precisa sofrer. Olha, muitas profecias do Antigo Testamento mencionavam que havia um que deveria sofrer. Isaías fala do servo sofredor. Outros profetas falaram daquele que viria e sofreria. Mas nenhum texto do Antigo Testamento atrelou o messianismo ao sofrimento vindouro. Nenhum fez isso. O servo sofredor, aquele que é o justo. Mas Jesus está fazendo isso agora, ligando essas pontas. O servo sofredor é o Messias prometido. Ele está colocando isso junto. Ou seja, o rei é um rei que vem sangrar. Como que isso pode fazer sentido? A noção de um Messias que vem sofrer não tem o menor sentido para o coração de Pedro. Desde muito cedo, como um bom judeu, Pedro aprendeu que um dia o libertador viria os libertar. Viria reinar, trazer o seu reino, erguer os muros do seu reino, trazer autoridade, trazer poder, trazer solução. E agora ele chegou. E olha só, o discurso dele: eu vim sangrar, eu vim ser humilhado, eu vim morrer. E quando ele diz que é necessário, ele não está dizendo que ele vai morrer, como quem que entende que isso acontecerá no seu futuro. Ele não está prevendo que isso vai acontecer. Ele está falando que ele tem que morrer. Em outras palavras, ele está dizendo que não é como ele enxerga o que vai acontecer, é o que ele planeja que aconteça com ele. E isso muda tudo. Ele vem com esse plano em ação: eu vou sangrar, eu vou morrer. E estou fazendo isso voluntariamente, decididamente. E por que Pedro tem tanta dificuldade? Porque não cabe dor na autoridade do Messias. Não cabe humilhação na expectativa messiânica. É como se Deus estivesse dizendo: sim, eu sou o Messias, o rei, mas não vim para viver, vim para morrer. Não vim para governar, vim para perder o governo. Como que quem oferece o governo nas mãos daquelas autoridades, que têm autoridade sobre a vida dele, inclusive vão decidir se ele morre ou se ele vive. Eu vim me esvaziar, eu não vim me preencher. Eu vim entregar, eu não vim tomar. Essa é a humilhação do Redentor. E isso subverte Pedro. Eu não estou aqui para assumir o poder, mas para abrir mão dele. Eu não vim governar, mas eu vim servir. Mas Pedro, é como se ele estivesse passando essa mensagem: é exatamente por este caminho e desta forma que eu derrotarei o mal e consertarei tudo o que está quebrado nesse mundo. O Filho do Homem precisa morrer. Era necessário. Deve sofrer, deve ser rejeitado, deve ser morto e deve ressuscitar. Eu tenho que morrer. O mundo não pode ser feito novo, nem uma vida de uma pessoa, a menos que o rei que pode consertar as coisas, cujas mãos vêm para curar, sangrar. Essa é a fala de Jesus. Por quê? Por que é tão necessário que o rei sangre? Para que o mundo seja colocado em ordem. Por que precisamos de um rei morto? A primeira necessidade é no campo pessoal. Há quem diga que, e já cantou isso, tudo o que precisamos
é amor. Lembra a velha canção inglesa? Tudo o que precisamos é amor. E parece mesmo ser um diapasão histórico, completamente comum na humanidade. Quem é que não precisa de amor? Quem é que não precisa de uma boa porção de amor? Tem um teólogo chamado William Vanstone. Ele escreve um livro que a gente nem acha por aí mais, chamado A Fenomenologia do Amor. E a sua tese central é que existem dois tipos de amores, e mesmo a criança mais nova já percebe que existem dois tipos de amores. Que, segundo ele, um deve ser considerado falso e o outro verdadeiro. Ele discorre sobre o falso. O falso é aquele que o objetivo é usar a outra pessoa, cito, para alcançar a sua felicidade. É uma troca comercial. Esse tipo de amor é condicional. Você só dá amor enquanto a outra pessoa estiver afirmando você ou satisfazendo as suas necessidades. Não é um amor vulnerável e nem se permite a vulnerabilidade. Você se contém de modo a minimizar suas perdas, se necessário. Esse é o amor que ele considera falso. O amor comercial, o amor da troca. E você fala, nossa, esse é um tipo de amor muito ruim. É muito ruim mesmo. E altamente recorrente. Ali, no segundo piso desse prédio aqui, tem uma última salinha chamada Gabinete Pastoral. É ali que o pastor recebe pessoas que falam o seguinte: pastor, vou me divorciar. Sabe, não está me fazendo bem mais. Sabe, não estou feliz mais. O amor acabou. Não quero mais. É ali que eu escuto esse tipo de coisa. Esse tipo de amor comercial, onde a gente vai trocando favores. E à medida que esses favores começam a ficar unilaterais, a gente rompe com a aliança. Mas ele diz que tem um outro amor que é o verdadeiro. E que mesmo a criança, na sua imaturidade, consegue perceber esse tipo de amor. Cujo objetivo é doação, é entrega pela felicidade do outro. Por sua maior alegria, está ancorada no amor ou na alegria do outro, melhor dizendo. A sua afeição é incondicional, então. Você dá amor, independente da pessoa amada estar satisfazendo as suas necessidades ou lhe devolvendo isso em troca. Trata-se de um amor radicalmente vulnerável que se permite a vulnerabilidade. Você dá tudo o que tem, não segura nada para si. Já viu esse tipo de amor? Existe. Infelizmente, e por um lado eu digo isso, está mais relacionado à maternidade. Também, às vezes, à paternidade. Onde você ama sem que consiga receber algo em troca. Mas muito cedo a gente já vai recebendo algo em troca. E vai sendo testado com a rebeldia, com a desonra dos filhos. E mesmo mães tão devotas nesse relacionamento vulnerável, conseguem deixar de amar. Conseguem se esfriar pela falta de reciprocidade, pela desonra, pelo pecado, pela dureza do coração dos filhos. E a razão para isso, argumenta ainda o teólogo William Vanstone. Ele diz: nosso verdadeiro problema, no final das contas, é que ninguém, então, é plenamente capaz de amar dessa forma verdadeira. Com um amor plenamente verdadeiro. Nós queremos desesperadamente um amor verdadeiro, mas somos incapazes de dá-lo a outros. Sem que haja uma sintonia. Sem que em alguma medida nós não sejamos feridos por esse amor. Por mais que exista em potencial, ele tem limites. Em absoluto, diz ele ainda, não somos capazes de nos doarmos em um amor que seja tão real assim. Mas sim, eu estou argumentando que ninguém é plenamente capaz de amar dessa forma com amor verdadeiro. Você até pode ser capaz de se doar,
Você pode ser capaz de amar com amor real, mas no final das contas, não será plenamente capaz de oferecer esse tipo de amor pleno e verdadeiro. Você quer receber, mas é difícil dar. Quando a gente trata essa reflexão do Van Stone para o aspecto conjugal, fica mais difícil ainda essa reflexão, sobretudo nos nossos dias, onde a conversa sobre relacionamento é tão comercial. Não se pode falar em se doar inteiramente. É demais, é exagero, soa desequilíbrio. Buscamos pessoas cujo amor realmente nos afirme, argumenta. Investimos o nosso amor somente onde sabemos que temos um bom retorno. O que ele está querendo dizer, no final das contas, é: ninguém pode dar ao outro o tipo e a quantidade de amor que tanto anseia. No final das contas, somos todos iguais, tateando em busca de um amor verdadeiro, mas incapazes de dar esse tipo, e essa quantidade, e essa pureza, e essa plenitude de amor. Fecho aspas. Parece um pouco triste e pessimista a análise, mas ela tem uma profunda verdade que ecoa na história. Nós precisamos de um profundo amor que resolva o nosso coração. Nós precisamos ser amados a tal ponto que a gente se sinta seguro. E amor dá segurança. Segurança de ser, segurança de pertencer, segurança de devolver. Amor cura, portanto. E a gente precisa. E a gente sabe que precisa. A vida pode ter te endurecido, criado algumas cascas aí, alguns calos, te deixado um pouco sisudo, um pouco ranzinza. Mas você sabe que precisa ser amado. E quando percebe que é, como isso te transforma de dentro para fora. A gente precisa de amor. Eu disse que é uma necessidade no âmbito pessoal. Por quê? Porque nisto ele prova o seu amor para conosco, em ter entregado o seu único filho por nós. O que Cristo está fazendo voluntariamente é nos amar de forma plena e verdadeira, com um amor que nem nossas mães, nas suas maiores virtudes, são capazes de suprir. Antes, são capazes de espelhar desse amor, de apontar para esse amor. Por isso, mães amam. Por isso, pais amam e protegem, porque fomos criados com o amor de Deus. Fomos criados com a sua imagem, por isso somos capazes de amar, com amores tão empenhados, mas ainda assim, incomparavelmente menores do que o que Cristo faz por nós. E nós precisamos desse amor. Um amor que não acaba. Ora, estou falando de mães, né? Deixa eu te contar como é que ela é em casa agora. Eu tenho netos. Eu dei 3 para minha mãe. Dei assim, eles são meus ainda, mas ela as considera dela, as crianças. Então ela liga lá para casa e fala assim: ah, tudo bem? Como é que estão as crianças? Tá tudo bem, tá todo mundo bem. Estou pensando em passar aí para ver os meninos. Aí esses dias ela percebeu, né? Eu não fiz drama nenhum, eu não sou dramático. Aí ela falou assim: e vocês também, né? Claro. Sim, tudo bem se eu estiver trabalhando? Claro, tá tudo bem. Porque o ponto é, agora, os meninos. Não tem para mim mais. Tá tudo bem, é assim mesmo. Você sabe como é que é. Então, eu, de certa forma, estou um pouco mais escanteado com a minha mamãe. Não tem mais colinho. Não é que tinha não, mas me entenda. Agora, a dona Maura é inteiramente atenção para os meninos. Até tempo assim de, filho, como é que estão as coisas aí, como é que está a vida? Até isso diminuiu. E longe de cobrança, eu estou afirmando para vocês, ou desabafando talvez. Mas o ponto é, há
até esse amor, que talvez seja o mais delineado ou o mais facilmente percebido na humanidade, ele se transforma, ele se transfere, ele muda de cor, ele muda de jeito, ele desabastece aqui para abastecer ali. Nós precisamos de um amor que não muda, de um amor que não diminui, não muda de cor, um amor que não se acaba, um amor que não espera nada em troca. É justamente o que Cristo veio dar para nós, na sua vulnerabilidade incondicional, nos amando completamente. Porque se percebermos e recebermos esse tipo de amor, nós seríamos tão seguros, tão identificados, tão estáveis, tão formados, que seríamos talvez capazes de começar a dar aos outros um amor parecido com esse. Porque a gente vai estar cheio. É isso que Cristo vem fazer. E quem é que pode nos amar dessa forma, sem esperar nada em troca? Jesus. O pastor Tim Keller fala, citando Lewis ainda, que a Trindade, ela é como que uma dança. Como que? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em movimento desde a eternidade. E eles se bastam, estão em harmonia, eles estão em ritmo, estão felizes, estão vibrantes por toda a eternidade. Então decidiram criar. E aí você pensa, mas ele fez a criação para que ele se alegrasse nela. Já afogou essa criação uma vez e disse que vai botar fogo nela ainda. É ou não é? Vai. Lá em Apocalipse tem uma igreja que representa a gente, que ele fala que está a ponto de vomitar da própria boca. Já falou que o povo dele o consome em ira. Já falou para o povo de Deus, lá na época de Moisés, que se eu for no meio de vocês, eu consumo vocês no caminho. Falou ou não falou? Falou. Falou que esse povo vira as costas para ele, não o rosto. Então, gente, não foi para alegrar ele. Porque essa criatura, que somos eu e você, o que passa de raiva e decepção em Deus, não está escrito. Então por que ele criou? Porque ele precisava de companhia? Não, ele se bastava na Trindade. Porque ele precisava de louvor que esse povo dá, louvor imperfeito e miserável. É ou não é? É. Os anjos fazem isso com muito mais perfeição. Então por que, se nós não conseguimos dar nada em troca que valha tanto? Certamente a conclusão é que ele não criou para receber, mas para doar. O motivo da criação do cosmos é para que Deus se entregue, para que ele se doe, para que ele conceba, entregue. E aqui em Jesus, ele está se entregando. Deus teve desde sempre todo o amor, toda a realização, toda a felicidade que poderia desejar, dentro de si mesmo. Todo o amor que falta para a raça humana. E a única maneira de conseguirmos mais desse amor é tendo mais desse Deus. A segurança do amor de Jesus nos é capaz de cobrir e firmar o passo e a identidade, para que a gente consiga amar mais. Ele fez tudo porque ama e para amar. Essa é a necessidade pessoal. E tem mais uma outra, mais brevemente considerada. Uma necessidade legal. Nós precisamos ser perdoados, para que possamos desfrutar do reino que está sendo edificado, para que possamos habitar nele com roupas adequadas, para que possamos contemplar esse Deus que ama e devolver-lhe amor e amá-lo de volta. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Deuteronômio 30, verso 9.
Ele vai circuncidar o coração de pessoas como a gente, para que a gente passe a amá-lo, porque naturalmente a gente não ama. Esse Deus que dá amor vai resolver o problema lá dentro, nos trazendo perdão diante do seu tribunal. Pense na seguinte situação: você vai na casa do seu amigo e você quebra ali a TV dele. Esbarrou, bateu o cotovelo, TV fininha, levinha, caiu, esmagou, danificou. Prejuízo, R$4.000. Como é que a gente resolve isso? Bom, uma das formas é você pegar R$4.000 e pagar. Resolvido. Prejuízo sanado. A outra forma é seu amigo falar o seguinte: tá tudo bem, deixa. E aí, o prejuízo deixou de existir? Não. Você não foi responsabilizado, mas o prejuízo ainda existe. E para que aquele cidadão tenha de novo uma TV, ele tem que desembolsar R$4.000 e comprar outra. Essa é outra forma de resolver. O dono da TV pagar a conta. Agora, você pode olhar para a morte de Cristo e ter esse raciocínio. Aquele que não é responsável pelo prejuízo pagou a conta. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se o que você danificou na vida de outra pessoa é em termos de felicidade? E se o que você feriu em outro é com relação à honra? Como é que a gente paga isso? Como é que alguém paga por isso? Existe uma coisa que se chama indenização moral por danos morais. Aí resolve-se com dinheiro, mas resolve. O motorista bêbado que atropelou a criancinha na rua, perdão pelo exemplo, resolve dinheiro? Não resolve. Resolve ele ficar na cadeia? Talvez um senso de justiça. Mas resolve? Não. Você não vai voltar para casa e porque justiça foi feita, o filho está ali de volta. Não resolve. O dano permanece. Ainda que justiça fosse feita, nos termos da lei, por punição, o problema ainda permanece. Entenda que o mal que cometemos contra a santidade de Deus com o nosso pecado provoca uma ilegalidade irreparável. A menos que sangue seja derramado para fazer as coisas novas. Não só redimi-las, mas fazê-las novas. Não só perdoá-las, mas fazê-las novas. Um novo mundo, com pessoas nascidas de novo. Um novo reino, um novo tempo, uma nova eternidade. Essa que Deus não vai mergulhar em água e nem com fogo queimar. O seu reino pleno, novo, chamado de novo céu, nova terra, nova Jerusalém. É isso que o sangue do rei que morre conquista. É mais do que perdão. É essa nova realidade. Porque nele todas as coisas estão sendo feitas novas. Nele todas as coisas estão prestando contas e sendo redimidas ou condenadas, mas nele uma nova realidade está surgindo. É como se Deus estivesse dizendo: o único modo que eu posso perdoar pecados e renovar a realidade é com sofrimento. Caso contrário, vocês terão que pagar a pena sem criar uma nova realidade. Entende? O pecado sempre implica uma pena. E não se pode resolver a questão da culpa a menos que alguém pague a pena. Jesus está pagando a pena, trazendo justiça para o trono de Deus e fabricando, fornecendo, criando uma nova realidade. Cristo precisa erguer uma cruz enquanto coloca o sistema desse mundo de cabeça para baixo. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Hebreus 9, 22. Por que ele precisa morrer? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Porque nós precisamos desse amor que a cruz prova e realiza. Porque nós somos desse perdão que a morte de Cristo conquista e executa.
Porque nós precisamos dessa nova realidade cósmica que a morte e ressurreição de Cristo edifica. O reino de Deus que se levanta no mundo. A cruz revela que os sistemas do mundo, os governos, seja a monarquia, seja a ditadura, seja a anarquia, seja qual for a forma de organização ou desorganização, são falhos. Jesus morreu nas mãos daqueles que eram os governantes e autoridades locais. Ele não morreu nas mãos da turba ímpia, dos revoltosos. Não, ele foi julgado pelas leis, em ordem, para mostrar para nós que os sistemas do mundo são injustos e mataram o Filho de Deus por sua vez. Mas o rei que morre ali é um rei que promete e cumpre um novo reino. Um novo rei está chegando. A morte de Jesus demonstra não somente a falência do mundo, mas o caráter do reino de Deus. Esse reino é bom. Sua morte, então, ela não mostra um fracasso, um ponto final, uma tentativa que falhou. Muito pelo contrário, mostra que ele rompe o domínio que ela tinha sobre ele e sobre nós. A morte de Cristo mostra o fim da morte, o nosso último inimigo. Porque na morte dele, ele ressuscita e conquista para nós o fim do último medo, o fim do fim, o fim da não existência, o fim da falta de vida. Quando Jesus foi para a cruz e morreu, ele ganhou através da perda, ele alcançou perdão para nós através da cruz, ao virar os valores do mundo de cabeça para baixo e nos dar vida eterna. Ali ele conquista para nós a possibilidade de olharmos para a história como quem tem tambores e uma marcha para seguir esses tambores. Ele conquista para nós um olhar no horizonte cuja a morte assustadora não nos dá o fim da linha. Podemos pensar na morte, por mais assustadora que ela pareça, a partir da morte e ressurreição de Cristo, o rei que vem curar com leveza e com algum destemor. Nós podemos agora colocar a morte no seu devido lugar, colocar os medos nos seus devidos lugares, porque a cruz de Cristo mostra o fim derrotado dos nossos inimigos, o fim das enfermidades, o fim do motivo das nossas lágrimas, o fim do medo, o fim do perecimento, a morte da morte, o fim do fim. O desgoverno, a ansiedade, a depressão, o medo. É esse tipo de reino que está sendo erguido. Os irmãos entendem a dimensão arquitetônica da cruz de Cristo? Um rei cujas mãos vêm curar, vêm sangrar para conquistar um novo mundo. Sua esperança tem essa robustez? Sua esperança tem esse desenvolvimento, esses contornos. E chamando a multidão, disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos, porque temos um rei bom agora, querer nos parecer com ele e nos encontrarmos no processo. Podemos crucificar o nosso ego para achar o nome dele e nos parecer com ele. E se nos envergonharmos dele, tenha certeza que é porque nunca tivemos nada com ele. Jesus está dizendo que uma vez que ele é um rei que tomou a cruz, se alguém quiser vir após ele, precisa tomar a sua cruz. Isso significa que nós precisamos assumir a sua identidade. Eu não quero que você troque apenas uma identidade baseada na performance por outra performance, uma religiosidade antiga por outra religiosidade. Eu quero que você encontre um caminho inteiramente novo por onde seguir. Quero que você abra mão da velha natureza, da velha identidade, que baseie a sua identidade
e a si mesmo em mim e no Evangelho. Como ele diz, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, em outras palavras, abrace quem eu sou e o que eu falei. E nós estaremos juntos nesse reino. A única coisa capaz de reconstruir e transformar uma vida é o amor e a morte de Cristo. Não basta me conhecer apenas como um mestre, um princípio, uma sabedoria, um profeta que seja. Você precisa olhar para a minha vida e encontrar uma vida para você. Um caminho. Eu fui para a cruz. Eu perdi a minha identidade nela para que você pudesse ter uma. Eu quero encerrar com as palavras de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz: quanto mais conseguirmos deixar de fora do caminho aquilo que chamamos de nós mesmos e deixarmos que Jesus tome conta de nós, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Nosso verdadeiro ser espera por nós em Cristo. Quanto mais resisto a Ele e tento viver por mim mesmo, mais me deixarei dominar por minha própria hereditariedade, criação, contexto e até por minhas paixões naturais. De fato, aquilo que com tanto orgulho chamo de mim mesmo se torna meramente um ponto de convergência para uma sucessão de eventos aos quais jamais dei início e não posso deter. O que chamo de meus desejos se torna nada mais do que os desejos produzidos pelo meu organismo ou incutidos em mim pelos pensamentos de outros seres humanos. Então, somente quando volto para Cristo, quando me rendo à personalidade dele, é que finalmente começo a ter uma personalidade inteiramente minha, livre, minha. A despeito disso, não se deve ir a Cristo por causa de um novo ser. Enquanto a sua preocupação for apenas a sua própria personalidade, você não irá a Cristo. Em absoluto, você não irá a Cristo se for assim. Permita-se encontrar-se, indo encontrar-se com Cristo. E então, Jesus repreende a Pedro e diz: você não está cogitando das coisas de Deus e sim das dos homens. A oração que eu faço ao meu coração e ao seu coração nessa hora é que na nossa agenda pessoal tenha espaço para aceitarmos Cristo como aquele que ocupa todo o espaço. Como o rei que precisamos. Como o rei que está acima de todas as autoridades. Inclusive, a minha própria autoridade sobre mim mesmo. Permitir que eu vá para a cruz que espelha a dele. Permitir-me morrer e me diminuir para que ele cresça. Permitir encontrar-me enquanto o encontro mais. É isso que a notícia do Evangelho provoca nos nossos corações. Existe um rei que conquistou um futuro por nós. Portanto, podemos confiar nesse futuro. Para viver o presente. Como que isso chega ao seu coração nessa hora? Como que saber desses fatos muda a sua consideração com a semana que começa? Com a sua criação de filhos, o seu casamento, os negócios, a política nacional ou mundial, o dinheiro, a saúde, o parente acamado. Como que a notícia do Evangelho impacta a sua forma de olhar para a vida e olhar para si mesmo? Eu quero te chamar à resposta em oração nesse momento. A pedir a Deus que manifeste da sua glória, do seu reinado, da sua autoridade e nos dê pernas capazes de andar ao som dos seus tambores. Vamos orar. Ó Deus, precisamos de muita coragem para tomar a cruz que nos cabe para segui-lo. É assustador, mas o Senhor pode fazer isso por nós. É completamente humilhante pensar na nossa incapacidade de te obedecer livremente. Por isso pedimos a Deus que o Santo Espírito do Senhor nos convença e faça isso em nós.
Permita, ó Deus, que nós olhemos para o Senhor como o Rei que veio, do seu jeito, da sua forma, do seu modo, com seus preceitos e vontades. Ó Deus, ajuda-nos a te adorar, a te honrar, a temê-lo como Deus vivo que se encarnou, o Rei que vem e que voltará visivelmente a todos um dia. Ajuda-nos a viver esse reino aqui e agora, no nome santo de Jesus. Amém.